Bruno, vamos lá pro Plata, porque o que o Jardim fez, hein? Aliás, 7 vitórias seguidas do Flamengo, não é isso? 7 contando com a Libertadores, né? 7 seguidas e cada jogo jogando melhor, hein, Bruno? Pois é, porque abraçou o Plata, né? Criticou o Plata publicamente, criticou o Plata internamente, mas a gente sempre trouxe essa informação, que mesmo com a cabeça de no meio do ano abrir as portas para o Plata ser negociado, que o Jardim não ia deixar cair o jogador, que o Jardim ia aproveitar, ia tentar usar o máximo possível, e pro bem dele, o Plata também abraçou a ideia e tem jogado, primeiro é importante frisar aqui, na posição de origem, né? Uma posição que ele gosta de jogar, que é mais aberto. O Felipe Luiz, vez ou outra, colocava ele como 9, como falso 9. Ali o Plata nunca foi mesmo um jogador acima da média para o futebol brasileiro naquela posição. Então, primeiro é colocar o Plata por baixo de si, abraçar o jogador e querer continuar com ele, não desistir do jogador, mesmo planejando uma negociação no meio do ano. E eu explico depois rapidinho sobre essa questão do meio do ano. Mas, enfim, o Plata também entendeu a situação, joga na posição certa. E por isso os dois juntos, enfim, todo o Flamengo, a parte coletiva do Flamengo tem funcionado bastante. Depois também coloco aqui em cima da mesa uma outra informação importante sobre como o Jardim enxerga a parte coletiva do Flamengo. Sobre o Plata ainda, não que ele seja jogador fundamental daqui em diante, porque o que me explicaram mais ou menos é o seguinte: se chegar uma boa proposta no meio do ano para o Plata, naturalmente o Flamengo vai considerar. A questão é que, mesmo sendo um jogador negociável no meio do ano, o Flamengo vai tratar com um pouco mais de cautela por duas situações. Primeiro porque o Cebolinha entra na reta final de contrato, nós já falamos sobre isso, né? O Flamengo vai dificultar ao máximo a saída do Cebolinha no meio do ano. Prefere muito mais perder o jogador de graça em dezembro, assinando depois um pré-contrato, ou antes, no caso, com qualquer clube. O Corinthians continua como interessado e há outros clubes também de fora e de dentro do Brasil, mas como o Cebolinha pode chegar uma proposta para ele no meio do ano e o Flamengo considerar, como o Luiz Araújo tem perdido espaço e pode ser outro jogador a ser negociado, o Flamengo não vai também fazer aqui uma mudança radical em relação ao futuro do Plata. Não faz sentido negociar o Plata, podendo negociar depois o Cebolinha e o Luiz Araújo. Então hoje é panos quentes na situação do Plata e tentar sentir o mercado no meio do ano. Mas é um jogador ainda que, mesmo jogando bem, mesmo sendo importante, ainda precisa provar ainda mais dentro do clube, que é um jogador confiável ou fiável para o restante da temporada. Até porque o Plata ele teve uma mudança de postura nos últimos tempos, que ele percebeu que estava errado. Teve. Até melhor estar isso, mas assim, como o Bruno Andrade trouxe aqui, se chegar uma proposta consideravelmente boa, o Flamengo topa negociar. Mas ele teve uma mudança de postura porque percebeu que estava errado, teve uma chamada dos líderes do elenco, uma conversa mais particular, em que ele pediu desculpas, que ele se sentia arrependido pelo que ele fez, questões extracampo e tudo mais, até declarações que ele deu ainda quando estava na seleção do Equador, que ele falou que se sentia mais feliz lá, se sentia mais abraçado. E ele teve uma mudança de postura que resultou no bom momento dele agora. A ver se ele vai continuar e vai mudar a situação dele totalmente no Flamengo, né? Porque e ontem jogou ainda sem o Paquetá, né? O Pedro tá jogando demais, né, Hernan? Não tá? É um Pedro que tá cada vez mais confiante, né? Muito, cara. Tem a ver com confiança. O toque de calcanhar que ele dá além dos gols, né? O toque que ele dá ali pro gol do Arrascaeta, cara, é impressionante. Assim, ele é um centroavante que, querendo ou não, por mais que a gente coloque assim como difícil, por convocações e tal, o Pedro sonha em Copa do Mundo. Claro. Ainda. E assim, óbvio que cada jogo, cada apresentação, a confiança que ele está adquirindo, cara, é muito, assim, o Ancelotti olhar, ou a comissão do Ancelotti, o staff todo ali da CBF olhar para o Pedro, não é nenhum exagero. Claro que mesmo nessa reta final aí, faltando 45 dias para a Copa do Mundo. Não, ele tá nesse radar, ele tá. Bom, a disputa vai ser ele e o Igor. A mesma característica de jogador também, pelo menos a mesma posição ali. Não sei se é exatamente a mesma característica, mas é o centroavante. Camisa 9. É o camisa 9, né? Assim... Porque é muito claro que o Ancelotti vai levar ou um ou outro. Você tem ali duas baixas, né? Que é uma do Rodrigo e essa grande dúvida hoje dentro da seleção brasileira, que é o Estevão, né? Óbvio que ele vai fazer de tudo para estar em campo, para recuperar e estar em campo. Mas o Pedro não entraria nessas lacunas.
O Pedro briga por ser o 9 da seleção, né? Então a briga dele, a competição dele com outros jogadores é nessa posição de 9. Uhum. Ainda sobre a seleção, Bruno, tem alguma atualização do Estevão aí? Por enquanto, sem resposta, mas cada vez mais acreditando aqui, até por informações, mas aguardando ainda uma resposta mais concreta, que ele vai optar mesmo por aquele tratamento menos convencional que o coloca à disposição, se tudo der certo, em até 5 semanas. Porque se não for no menos convencional e optar pelo conservador, de 12 a 16 semanas, e aí praticamente não, né? Se vê liquidada a chance de Copa do Mundo. Mas antes de continuar o tema, eu posso responder o nosso telespectador, ele chama Postura Eu Brunegro 23. Pode. Ele mandou pra gente assim: os caras tão tristes por quê? Assim, eu não tô nem um pouco triste. Primeiro porque meu time ganhou. Segundo porque Flamengo e Palmeiras ganharam. Flamengo e Palmeiras ganharam e aqui vai o jornalista falando. E aí meus colegas no estúdio vão confirmar isso porque também são jornalistas. É muito mais fácil conseguir informação das fontes quando o time das fontes ganham. Então pra mim é ótimo, eu tô super feliz porque o meu time ganhou, o Flamengo ganhou, é muito mais fácil falar com as pessoas quando ganha, o Palmeiras ganhou, então eu tive boas respostas de Palmeiras, boas respostas de Flamengo, ou seja, quando as pessoas ganham, não importa se é meu time ou não, eu fico feliz porque a notícia chega mais rápido. E assim, é que existe uma polarização hoje na internet muito grande, principalmente de que aquela guerra da imprensa paulista e a imprensa de São Paulo e tal. Aqui isso não existe. Tanto que a gente é uma live, a gente é um programa que dá informação do Brasil inteiro. A gente acabou de falar de Flu, de Galo, de Gonzalo Plata, de Flamengo, a gente vai falar do Vasco, vai falar do São Paulo. Então, assim, cara, se você quer entrar na pilha do é o Arrasca pênalti, é a imprensa verde, velho, aqui não tem, irmão. Então, assim, ó, muda, sai fora, tem várias plataformas, vários lugares aí que podem se aprofundar nesse tema. Então, você quer falar desse tema? Vaza, malandro. Até porque, ó, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Aí, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Isso aqui, ó, é o maior canal esportivo do mundo. Do mundo. O cara deu a volta lá na Lua, lá do obscuro, lá do oculto da Lua. Fã do Sport Center, fã da ESPN. Isso mesmo. Modo mundo. Modo tá mundo. Então aqui é a imprensa do globo terrestre. É. Aliás, teve uma mensagem aqui, ó. O cara mandou assim, ó. Quem que foi que mandou? O Lopes mandou assim, a primeira vez que eu chego aqui estão falando do Flamengo, então precisa vir mais. Nossa. Precisa vir mais, sabe por quê? Foi o primeiro lugar que falou do Felipe Luiz. Foi o primeiro lugar que falou do Leonardo Jardim. É mesmo. Não é verdade? Então volte sempre com Aqui que cravamos o Paquetá. Exatamente. Então, vamos direto, tá? Os caras já. Meu Deus. Mas é Arrascaeta. Tem mais Flamengo. Posso largar aí? Não, tem mais Pode? Flamengo. Deve. Então, ó, vamos, porque aí depois a gente fala do Vasco, tem muito de Corinthians também, porque quando a gente fala de Corinthians, estoura isso aqui de like. Não é, Eric? Boa. Ele balançou meio assim. Eric. Trabalhando? Beleza? Tá online? Bom dia. Online? Tô brincando, o Eric tá... Ele foi dar a volta ao mundo. Foi lá no lado do obscuro. Cara, tá com hiperfoco em lua mesmo, né? Eu vi a capa de celular dele, de plano de fundo. Lua? É a lua, pô. Cara... Aqui, ó. Ó, ontem eu fui... Ó, o outro também. Vamos falar do Flamengo, vai. Depois eu conto o que eu fui fazer ontem. Vamos... É o mundo da lua. Vamos lá, ô Bruno. Vamos lá, então. Primeiro agora eu largo a impressão Jardim para o elenco e depois a impressão elenco Leonardo Jardim. Sobre o Jardim, claro que vencer é muito bom, golear é muito bom. Jogaço ontem contra o Atlético Mineiro, goleada 4-0, mas mais do que os gols, mais do que o bom futebol, claro que também tem a ver com o bom futebol, o que me explicaram é que o Jardim está apaixonado e ontem fez questão de externar isso para o grupo, ainda no vestiário, a satisfação gigante que ele tem com o tempo útil de jogo. O Jardim, enfim, a sua comissão técnica vão ali fazendo as contas, vão observando rodada a rodada os jogos do Brasileirão e na cabeça deles, eu vou tentar confirmar aqui as estatísticas, não consegui 100% ainda, mas para eles nos últimos, sei lá, 6, 7 jogos, pelo menos 4, 5, o Flamengo teve o jogo do Flamengo, enfim, juntando evidentemente o adversário, foram os jogos com mais tempo útil de jogo por rodada. Então o Flamengo não só vence, não só convence, muitas vezes tem mais posse de bola do que o adversário, mas a satisfação do Jardim pela coletividade, por tempo útil de jogo,
ou seja, a bola girando todo o tempo, a bola não para, pouca falta, pouca tentativa isolada de jogo. O Jardim tem elogiado muito os jogadores por terem entendido essa dinâmica de fundamental tempo útil de jogo, que depois leva a posse de bola e, consequentemente, as oportunidades ofensivas e, naturalmente, claro, o número de gols. E o Flamengo tem jogado muita bola, não à toa, jogando carta Bruno Andrade agora em cima da mesa. O Flamengo hoje pratica o melhor futebol no Brasil. E olhando agora para a percepção de elenco para o Flamengo, ou no caso para Leonardo Jardim, eu já falei isso lá atrás, quando o Danilo, a apuração minha sobre o Danilo, olhou para a forma de gestão de equipe e também muita gente brincou, claro que o Danilo vai elogiar, quem sabe, enfim, etc, etc. O que me explicaram também, e também é fácil de perceber, de analisar isso, é que hoje no Flamengo, por mais que tenha ali um ou outro jogador que não está no seu melhor nível ainda, abre aspas para frente, toda a gente se sente útil e importante. Então, parte ou boa parte do sucesso desse Flamengo, que joga bonito, que joga para frente, que convence, é como o Leonardo Jardim conseguiu mudar a cabeça de alguns jogadores e como esses jogadores, mesmo alguns não sendo titulares indiscutíveis, gostam do trabalho e da gestão do técnico português. 7 vitórias seguidas, tá? Mengão tá voando. Tá, e é a melhor mesmo hoje, né, do Brasil. Não é a minha carta, é do Bruno, mas eu não vou discordar da carta dele, não. E o Flamengo fez 4-0 no Galo, tirando o pé no segundo tempo. Rubro-negro chega a abrir 3-0 no primeiro tempo, passando o trator. Na etapa final, deu para perceber que o Flamengo dosou um pouquinho mais suas energias, mas ainda chegou ao quarto gol. Foram 2 gols do Pedro, um do Plata e outro do Arrascaeta. 7ª vitória seguida do time de Leonardo Jardim, que emplacou nessa sequência 19 gols marcados com apenas 4 gols sofridos. O Flamengo é vice-líder do Campeonato Brasileiro, 26 pontos contra 32 do Palmeiras, com a lembrança de que o Flamengo tem um jogo a menos, partida contra o Mirassol. A vantagem deve ser de 3 pontos pro Verdão, com um detalhe importante: Palmeiras e Flamengo ainda se enfrentam no primeiro turno do Campeonato Nacional. Queria registrar outra curiosidade sobre o Fla. Rubro-negro nunca perdeu na Arena MRV, novo estádio atleticano. Já são 5 partidas com 4 vitórias e um empate. É a segunda vez que o Flamengo mete 4 gols numa partida contra o Galo em plena Arena da Baixada. Registrar também a palavra de Leonardo Jardim depois do jogo: os resultados positivos são consequência do trabalho. No futebol não existem troféus individuais, mas sim coletivos. O que você pensa sobre esse Flamengo de Leonardo Jardim? Uma última saideira: o Flamengo de Leonardo Jardim emplacou 7 vitórias seguidas, algo que, enquanto técnico, Felipe Luiz nunca havia conseguido no rubro-negro. E Hulk vai para onde? A outra bomba. Foram 2 bombas do Atlético nesse domingo: a derrota por 4-0 e a notícia, pouco antes da bola começar a rolar, de que o Hulk havia sido liberado com o consentimento do Atlético da partida. A verdade é que se o Hulk fosse relacionado e entrasse em campo, ele completaria seu 13º jogo, o que o impediria de atuar por outro clube. Foi aí que surgiu uma série de informações importantes. Paulo Brax, o CSO, o homem forte do futebol do Galo, disse depois do jogo que o Atlético foi procurado de forma oficial por um clube brasileiro no sábado. Esse clube é o Fluminense. Houve uma rodada de conversas entre Hulk e Atlético no domingo, não se chegou a um consenso, por isso a opção era de levar o Hulk para o banco de reservas. Mas, pesando prós e contras, o Atlético decidiu abrir mão da escalação do Hulk. Até porque, se fica até o fim da temporada, o Hulk vai custar ao Atlético mais de 20 milhões de reais. Ele ganha 2,5 milhões de reais por mês. A janela de inscrições no futebol brasileiro só reabre no dia 20 de julho. O que está muito claro para o Atlético hoje é que, se ele se acertar com o Fluminense, o Atlético deixa de pagar os salários dele a partir do próximo mês, garantindo uma economia de mais ou menos 8 milhões de reais até a reabertura da janela de inscrições. Crise total no Galo, muita especulação de que Paulo Brax será demitido. Na manhã dessa segunda-feira, conversei com uma pessoa importante do Atlético e ela me assegurou que o Paulo Brax não corre risco de demissão. Paulo Brax, Barba e companhia permanecem no clube, que joga nesse meio de semana pela Sul-Americana e depois ainda tem clássico contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro.